O Trias da Democracia de hoje debate a questão ambiental no capitalismo predatório. Os nossos convidados são Maria das Graças Silva, professora do Departamento e do Programa de Pós-Graduação em Serviço Social da Universidade Federal de Pernambuco, e Nau Pescador, presidente da Associação de Pescadores e Pescadoras do Cabo de Santo Agostinho. Graça, o ano de 2019 no Brasil foi marcado por uma série de crimes ambientais. A queimada na floresta amazônica, no Pantanal Mato-Grossense e, mais recentemente, o derramamento de óleo no litoral brasileiro. Qual o nexo existente entre esses três crimes aqui citados? Bem, Marco, eu penso que a resposta a essa pergunta, em grande medida, ela já vem sendo sugerida pelo tema mesmo desse programa de hoje, né? Pensar que nexos, que relações existem entre crimes, entre catástrofes, entre tamanhas, vamos dizer assim, desastres e tantos outros episódios ambientais que vêm nos acometendo nos últimos tempos, tem a ver com uma necessidade fundamental da gente compreender que ordem social que nos rege. Quer dizer, significa a gente pensar que a forma como a gente se organiza socialmente para produzir o que a gente precisa para sobreviver está assentada numa perspectiva fundamental, num objetivo fundamental que é produzir o lucro. Ou seja, a gente não produz roupa porque precisa de roupa para se abrigar, para se vestir. A gente não produz sapato porque precisa calçar. A gente produz tudo isso, mas com o objetivo fundamental de fazer aumentar o lucro, fazer crescer a riqueza social a partir da riqueza de poucos. E é essa lógica que preside o descuido com o meio ambiente, é essa lógica que preside o descuido e a exploração dos recursos naturais, é essa lógica que preside a exploração da força de trabalho, e é ela que, em último caso, nos leva a reproduzir rotineira e cotidianamente uma forma de ser e de existir que desconsidera as possibilidades de crescimento, de expansão do ser humano e considera tão somente os seus valores a partir do fato de ter, de possuir, do quanto de mercadorias cada um de nós consegue obter no mercado. Então, a gente pode dizer que esse sistema predatório, ele está assentado numa lógica de extrema competição entre os próprios capitalistas, por um lado, e, por outro, numa necessidade de expansão infinita. Então, expandir-se infinitamente, né? Hoje nós discutimos, por exemplo, que a gente está numa crise porque não consegue crescer mais de 2%, de 1%, de 0,8%. Então, crescer é da natureza mesma do capitalismo. E, para crescer infinitamente, o capitalismo se depara com um planeta que oferece condições finitas, né? Então, a gente observa hoje já... Ou seja, a lógica é de um crescimento infinito, só que num planeta que é finito. Hoje a gente já sabe, os avanços da ciência nos provam que a gente tem hoje, se a gente seguir no ritmo, né, esse dado já é bem utilizado, se a gente seguir no ritmo de produção que nós estamos, e estender esse ritmo de produção e de consumo para todos os habitantes do planeta, a gente precisaria de, no mínimo, 2,6 planetas para nos abastecer. Nós não temos 2,6 planetas, né? Então, nós temos... Esse sistema ocasiona... Depois eu vou chegar especificamente nesses episódios, mas é importante destacar que esse sistema ocasiona, por um lado, uma voracidade muito grande na extração dos recursos naturais. Para você ter ideia, tem um estudo da ONU que nos informa, por exemplo, que dos anos 70 até 2015, a gente teve um aumento da população mundial da ordem, né, quer dizer, a população mundial dobra, enquanto a extração de recursos naturais chega a quase
4 vezes. Então, isso significa que, por exemplo, em 1970, de 1970 para cá, a gente vem expandindo cada vez mais o consumo e expandindo cada vez mais o volume de recursos naturais extraídos do planeta, né? E, de outro lado, aumentando também a poluição, né? Então, se a gente pega, por exemplo, os dados relativos à questão do lixo, né? O lixo vem crescendo, também o lixo vem crescendo numa projeção tal que se imagina que nos anos de 2050 a gente vai ter a produção de lixo crescendo 3 vezes mais do que o aumento da população mundial. Então, quer dizer, nós estamos diante de um sistema voraz, destruidor, predatório e que leva necessariamente ao esgotamento das fontes de vida, sejam elas em quaisquer ecossistemas planetários, né? Estejam elas situadas em quaisquer deles. Inal, como é que esse sistema, que é visceralmente predatório, afeta a vida daquelas comunidades de trabalhadores e trabalhadoras como a dos pescadores? É um prejuízo incalculável para as comunidades tradicionais quando se tem um impacto ambiental, seja de natureza catastrófica ou como um crime ambiental, né? As comunidades tradicionais veem esse derramamento de óleo como um crime ambiental. Já tem mapeamento feito via satélite, que prova que o navio ele vinha trafegando com o transponder ligado e quando ele percebe o derramamento, desliga e retorna para um outro continente. Então, no momento que se tem um problema e a pessoa esconde esse problema, se torna em um crime ambiental. E que uma proporção de prejuízos gigantescos para as comunidades tradicionais. Um exemplo vivido hoje é que desde 2 meses atrás até agora, a comunidade tradicional não consegue vender o seu produto, seja o marisco, seja o sururu, seja o siri, seja o caranguejo, seja a ostra, seja o peixe, né? Tem mulheres em situações críticas, sem alimentação para si próprio, para seus filhos, porque não conseguem vender seu produto, né? O Estado, por si só, tomou conhecimento dessa situação, fizemos várias audiências públicas na Alep, em caráter de emergência, para tentar amenizar essa problemática e que até agora não foi feito nada para ajudar essas comunidades tradicionais que estão sofrendo através desse petróleo. Mas uma coisa que me chama a atenção é que o petróleo em si, para quem estuda, ele traz prejuízo em si às pessoas, tá? Não tem prova concreta de que tipo de prejuízo pode trazer a água do mar, aos peixes, à lagosta, ao marisco. Digo isso como mergulhador desde meus 14 anos de idade, porque o próprio mar ele tem um poder de depuração incrível quando se tem uma catástrofe ambientais, uma poluição de uma imensidade tão grande, mas também que é retirada em ligeiro tempo. Quando esse petróleo chegou na praia, a quantidade de pessoas que foram lá, mesmo sem saber do risco, e foram lá colocar a mão na massa, que retiraram em ligeiro tempo, então não teriam tempo suficiente de uma tão grande contaminação. Foi dado o alarme em público, né? Em todas as audiências eu falei, olha, vai ter uma análise da água, não vai acusar nada, porque o mar tem esse poder de depuração. Nós temos 4 marés dentro de 24 horas. E interessante que cada uma maré é uma salina diferente que ela tem em si próprio, de depuração. Então o mar tem esse sistema que, para nós que somos pescadores, mergulhadores, é enriquecido de uma forma extraordinária, né, que a ciência deveria mais mergulhar nesse sentido de conhecer melhor o mar. Um outro aspecto eu levo para o mar para pescar 5 tipos de isca. Eu levo camarão, levo minhoca, levo taçoca, levo sardinha e levo agulha. Porque quando chega lá embaixo, o peixe não quer pegar com camarão, pega com agulha. O peixe escolhe a isca que vai comer. Agora, conhecimento científico, eu não posso te falar diretamente, mas assim, conhecimento prático, verídico, eu posso te contar. O que aconteceu com esse petróleo, aonde ele chegou nas praias, tá? Ele é contaminante sim. Os peixes se afugentavam. A prova que eu mergulhei, desde o primeiro início, estou mergulhando até agora, fazendo monitoramento desse petróleo, e aonde ele estava presente, não existe vida marinha nenhuma. O peixe se afugenta. Não tenho medo de dizer, porque muitas pessoas me viram com a mão na massa recolhendo o petróleo, tá? E viu que também eu guardei vários fragmentos para mim, vários pedaços grandes também, para eu mesmo fazer minhas próprias conta-prova,
Porque teve tanta especulação, mas não tinha um laudo de onde se procedia esse petróleo, não tinha um estudo de impactos ambientais para saber até onde ia esse grande prejuízo. Então eu comecei a fazer meu próprio estudo, pegando esse petróleo, guardando e mergulhando em vários setores que tinham peixe. Então, vários setores que chamamos corais, onde tinha peixe, eu descia com esse petróleo dentro de uma mochila, colocava lá e os peixes se afugentavam. Quando retirado, no outro dia os peixes estavam tudo de volta. Então, é uma das provas concretas que o peixe não se alimenta desse petróleo. Um outro fato foi que a gente foi com a equipe do Greenpeace fazer uma experiência numa área que foi muito afetada, que se chama Ilha de Cocaia, de frente do Porto de Suape, onde a gente usou uma rede, né, que é uma malha que a gente usa para pescar o peixe agulha, e que essa rede mostrou que ela consegue pegar dos fragmentos maiores ao menores. E quando colocamos o mesmo petróleo na área de manguezais, junto com a isca, nenhum siri, nem caranguejo, aratu, nenhum vinha se alimentar. Porém, quando tirávamos o petróleo de próximo da isca, então eles vinham se alimentar da isca. Tá? Então, isso era para ter levado em conta. Então, o petróleo trouxe um prejuízo muito grande para as comunidades tradicionais, mas também a imagem do que foi falado nas mídias sobre esse petróleo trouxe uma pior, que é exatamente hoje a recusa do consumo de pescado, que ninguém consegue comer o pescado. Graça, não fez referência ao Porto de Suape, né? E você é uma estudiosa dos impactos sociais e ambientais decorrentes da construção do porto e da transformação daquela região numa região industrial. Não é? E isso é anterior à ocorrência dessas grandes catástrofes que chamam muito a atenção. Sim. Quais foram esses impactos que você detectou nas tuas pesquisas no decorrer dos últimos 10 anos? Então, Marco, a gente iniciou nossos estudos tentando entender os principais impactos causados pela instalação da indústria naval e principalmente do estaleiro Promar na época. E isso foi nos levando a entender um pouco o que se colocava na dinâmica territorial ali, né? Quais eram as questões e as forças que estavam se confrontando naquele momento. E a gente se depara com uma situação que é a empresa Suape, como uma empresa constituída pelo governo do Estado, né? Portanto, uma empresa de natureza pública, para administrar o território, o faz mediante uma ação profundamente ostensiva em relação às comunidades que historicamente habitam e habitaram aqueles engenhos. Eram 25 engenhos, né? Nau também é um grande conhecedor da região de Suape, né? do território estratégico, inclusive, pode complementar, mas são 25 engenhos em que a empresa Suape constituiu, em maior ou menor proporção, uma relação com esse território e com essas comunidades de profunda hostilidade. Hostilidade que a gente passa a estudar, compreendendo e entendendo como verdadeiros processos de expropriação. Entenda-se, a tomada das terras, né? A concessão de pretensas indenizações que, na realidade, não indenizam absolutamente nada. Aquilo dali eram terras oriundas, em grande medida, de engenhos, algumas delas que foram objeto de reforma agrária ainda durante o primeiro governo Arraes. E, na realidade, o que vem se desdobrando como parte disso é proibição de que as famílias possam plantar, muitas vezes, derrubada de plantios, derrubadas de pequenos acréscimos de casas. A família cresce, se desdobra, vai construir um puxado para morarem algumas pessoas, e isso vai assumindo proporções imensas. O caso mais emblemático foi o caso da ilha de Tatuoca, né, que teve toda a população retirada de lá, uma população que vivia basicamente
da coleta de frutas, do plantio de pequenas colheitas, né, como macaxeira, como milho, e que foi deslocada essa população. Eram originalmente 162 famílias, foram deslocadas para um conjunto habitacional do Minha Casa Minha Vida no município do Cabo, porque a ilha ficava em Ipojuca, no município do Cabo, casas amontoadas com 48 metros quadrados, né, em que essas pessoas tiveram não só a sua residência alterada, mas também todo o seu modo de vida, porque elas não podiam mais plantar, não podiam mais viver da colheita. A pesca se tornou cada vez mais escassa, principalmente no momento em que fizeram a dragagem do canal, né, de Tatuoca ali, do canal que repassa, que circunda a ilha, e todas as matérias orgânicas que foram coletadas ali foram jogadas imediatamente no mar, que causou um profundo desequilíbrio, né, no ecossistema. Então, eu visitei lá na época, os pescadores e pescadoras, as marisqueiras não conseguiam nem sequer ir à praia, né, profundamente fétida, né, da quantidade de matéria orgânica que estava sendo depositada ali. Ou seja, e isso tudo que você isso... está relatando não foi amplificado pelos grandes meios de comunicação. Né? Na verdade, quando se fala dos impactos da construção do Porto Suape, se refere à infestação de tubarões na orla de Boa Viagem, que teria afetado, de alguma maneira, o turismo na região. Você vive, né, a realidade do Porto de Suape e os impactos sobre as comunidades tradicionais. Houve algum tipo de negociação, houve algum tipo de consulta? A construção de Suape, do Porto de Suape, foi, de alguma maneira, democrática? Bom, democrática não foi porque não houve audiências públicas, né, avisando as comunidades pesqueiras e as comunidades tradicionais, porque tinha comunidade de agricultores e quilombola, que haveria uma grande desapropriação de uma forma tão brusca e violenta, na verdade, né? Porque as desapropriações não tinham o direito de você escolher, eu quero ficar. Ou saía. Se não saísse de uma forma que seria indenizado por um valor que não significava, naquela época, de você comprar um outro lugar, de você viver em paz com a sua família, ou sairia de uma forma judicial através de reintegração de posse, não é? E quando você resistia a essa situação de não querer sair, existia grupos, né, de motoqueiros que se denominaram milicianos, que iam lá, amedrontavam, passavam de noite, de dia. As crianças, quando viam as motos, os carros de Suape, corriam, se escondiam apavoradas, né? Prova que o fato foi tão grande que teve mulheres que se enforcou. Teve um rapaz que faltava 3 dias para fazer 18 anos, que quando viu sua casa sendo destruída, infartou e veio a óbito. Então, é uma tragédia socioambiental e física de uma forma tremenda. Hoje, eu coordeno a Associação de Pescadores, né? É muito doloroso para a minha pessoa ver que aqueles pescadores que viviam da atividade da pesca, que eles tinham alimento para dar quem passava necessidade, e hoje eles vivem de doação, é triste, é uma realidade muito triste. Alguns moram fora do distrito, né? Hoje não moram mais no sítio, moram em conjunto habitacional, feito Graça falou, e vivem padecendo fome. Se você for num habitacional Nova Tatuoca, próximo à Praia de Suape, lá eles estão sujos nas PC Serasa porque não conseguem pagar a conta de luz, não conseguem pagar a conta de água. A cultura da pesca, depois de tanto dano psicológico, se afastou de uma forma tremenda. Tem pescadores jovens, que não sentem mais prazer de pescar porque não acredita que foi retirado dali, que está no conjunto habitacional. A frente de uma casa é o fundo da outra. Quer dizer, mudou totalmente o modo de vida do pescador e da pescadora, né? Fui fazer uma visita a semana passada na Vila Claudete, no Cabo, onde tem várias famílias de pescadores que foram para lá agora recentemente. É uma situação muito trágica, muito trágica. Uma cidade bastante conhecida pela sua violência e agora mais de 2.600 famílias dentro de um município, onde o próprio município não consegue dar conta do que já tem, né? Não tem uma praça, não é arborizado, os pescadores não têm assistência alimentar de forma nenhuma e estão passando necessidade.
E eu tenho um grande medo que alguns passem a mudar a sua conduta, ir para o tráfico, ir para a prostituição, porque isso aconteceu no início da desapropriação, não é? E houve perda, assim, de vida. Então, é uma complexidade muito grande do impacto socioambiental e a vida das pessoas provocada pelo Estado, que não se vê esforço para que isso seja mudado, essa situação, né? Não quero ser aqui leviano, Graça. Existe uma nova administração de Suape, tá? Que o pessoal é um pessoal ambientalista que está hoje, foi colocado lá para fazer trabalho com as comunidades tradicionais, já entraram em contato conosco, disposto a fazer alguns trabalhos que venham beneficiar. Nós exigimos, sim, algumas propostas que fossem feitas por ele, para a gente poder dar veracidade. Prova tão grande que mesmo a nova administração, sendo mais cautelosa em querer fazer o bem, podemos dizer assim, a gente impôs que, para acreditarmos nele, teria que ele fazer duas coisas nós pedimos. Que fosse aberto o Rio Tatuoca, que esse rio tem trazido danos ambientais imensuráveis à comunidade que ainda sobrevive da pesca, porque foi fechado o rio, tá? Então, a água do mar não tem acesso a lavar os manguezais e teve uma grande perca de manguezais, de produção de peixe, de todas as espécies. E um outro lado do rio que se chama próximo ao Cabeço de Negro também, que foi fechado. Então, exigimos que, para acreditar neles, esses dois rios fossem abertos. Em grandes reuniões com eles, identificamos que o principal rio que está fechado tem uma licença ambiental dada pelo CPRH até 2020, que é exatamente uma ponte provisória que não era nem para instalar mais, né? E tem uma outra, perto do Cabeça de Negro, que eles falaram que ia reabrir. A semana passada eu estive lá para conferir. Eles passaram uma maquinazinha com a pá mecânica e retiraram alguma coisa que deu uma vazão de água. Não é o suficiente e nem aquilo vai resolver, tá? Mas enquanto não tiver essa contrapartida de Suape, eu, como presidente da Associação de Pescadores, não entramos em acordo de outra forma sem essa contrapartida. Graça, Nau falando, me lembrou a ideia de que isso se trata, na verdade, de uma estratégia de redução de danos depois de um dano gigantesco imposto a essas populações. Sim. Só que, e aqui eu gostaria de lembrar os episódios de Mariana e de Brumadinho, que são diretamente vinculados a uma grande empresa brasileira, né? Sim. Como é que é possível analisar em termos conceituais aquilo que aconteceu em Mariana e Brumadinho? Realmente nós estamos retornando a um período extrativista que marcou a nossa história colonial? Sim. Veja, há uma grande discussão entre intelectuais, entre os teóricos, acerca de se nós estamos diante de um processo de reprimarização da economia, portanto, de desindustrialização, se estamos diante de um processo de reversão colonial, né? Na realidade, é muito perceptível que o que vem acontecendo em relação ao Brasil, como no conjunto da América Latina, e eu acho importante a gente registrar isso, é a existência de uma pressão cada vez maior, né, para exatamente para que a inserção brasileira e continental se dê na divisão internacional do trabalho cada vez mais pela via pela via colonial, vamos dizer assim, né? De aprofundamento da sua condição, tanto do país quanto do continente, de permanente fornecedor de matérias-primas e de recursos naturais. Eu tive acesso recentemente a um documento do Serviço Geológico dos Estados Unidos, de 2007, esse documento, que afirma muito claramente que reconhece, em primeiro lugar, que o aumento do consumo e da produção desenfreada de mercadorias tem levado a uma pressão muito grande sobre os recursos naturais planetários,
e que esse processo coloca em questão a possibilidade da nação americana atender às condições de vida da sua população, às necessidades do seu desenvolvimento econômico e da sua segurança nacional. Para isso, explicita muito claramente a necessidade de intensificar as disputas em torno dos recursos, as disputas e o controle sobre os recursos globais, né, os recursos naturais globais. Afirma ainda esse documento, por fim, que para isso há que se desenvolver estratégias econômicas, políticas, científicas e militares. Então, eu quero, com isso, dizer o seguinte, que parte do que vem acontecendo, né, com manifestações as mais diversas, desde a intensificação da extração de recursos naturais de maneira irresponsável, predatória, a exemplo, promovendo crimes ambientais de larga envergadura, de larga magnitude, como foi o caso de Mariana, né, e Brumadinho, crimes ambientais como o que nós estamos observando ainda hoje em relação à extensão das queimadas na Amazônia. As queimadas na Amazônia aumentaram no último ano 30%, 29,5%. Né? Isso medido pelo INPE, em relação de agosto de 2018 a julho de 2019, em comparação ao mesmo período do ano anterior. A média dos últimos 20 anos estava na ordem dos 10%, 11% ao ano. Né? Isso sinaliza para nós que há um processo verdadeiramente consciente e deliberado de busca, né, de saque, de roubo, de expropriação. Se a gente pega o caso, por exemplo, da Bolívia, a Bolívia acabou de sofrer um golpe militar, apesar de que a grande imprensa fala de uma renúncia do Evo Morales, né? A Bolívia detém hoje, segundo o governo, 70% das reservas mundiais de lítio. Lítio é nada mais, nada menos do que a grande matéria-prima que vai alimentar as baterias, né, dos carros elétricos, né? Carros elétricos que é a menina dos olhos da indústria automobilística mundial. Não só o lítio, né, mas e tantos outros. O estânio, por exemplo, é um país riquíssimo. E estamos falando de um continente de 20 países, 600 milhões de habitantes, com inúmeros recursos naturais. Né? Então, na realidade, o Brasil segue uma rota de desindustrialização, né? Ou alguns não concordam com a desindustrialização, mas falam da mudança da mudança da natureza da indústria brasileira para uma indústria cada vez que incorpora menos tecnologia, né? Se aproxima mais do fornecimento dos produtos agropecuários, mas ao final, todos concordamos que há um processo em curso de aprofundamento da dependência brasileira e do continente latino-americano em relação aos países centrais. Né? E nesse momento em especial, a essa guerra instituída, aberta e declarada entre Estados Unidos e a China em torno desses recursos. Não. Como reagir em relação a essa situação? Existe uma falsa ideia, na verdade um estereótipo, de que aqueles que lutam em nome do meio ambiente são estratos de classe média, de uma juventude de classe média progressista. Né? Os trabalhadores e trabalhadoras lutam pela preservação do meio ambiente porque ali é o espaço do seu labor. Né? Existe algum tipo de rede organizacional que unifica a luta desses trabalhadores e trabalhadoras no Brasil e no continente sul-americano, latino-americano? Podemos ver claramente que hoje os jovens têm uma tendência muito maior, não é, de se preocupar com o meio ambiente. Eu tive o privilégio de dar alguns exemplos em escolas particulares que me convidaram para
falar sobre os impactos socioambientais de SUAP a esses alunos, né, como conta-prova do que SUAP falava. E a gente percebe que hoje a maioria dos jovens tem uma grande preocupação, sim, com o meio ambiente, porque, por incrível que pareça, ele dá a entender que eles precisam do meio ambiente saudável para que eles cresçam e o futuro deles seja garantido. É duro um pescador dizer para quem é formado, não é? Eu falo em rede governamental e não governamental, que um exemplo, o mar. Nós sabemos que hoje o ar que nós respiramos, 80% é derivado do mar, do oxigênio que tem do mar, não é? É o mar o grande pulmão do... É o grande pulmão, né, do mundo. E vemos aí uma grande quantidade de, me desculpe a expressão, de pessoas de mau índole, não é? Que não se importa com o bem-estar das pessoas e começam a destruir os recursos naturais para tirar lucro, que é uma grande minoria, mas que faz um estrago imenso. E não só a ele mesmo, é como a humanidade. Podemos ver, eu tive vendo a semana passada, que a Veja publicou isso em 2007, o planeta Terra, o globo Terra, em cima de um eixo, não é? E estava escrito, nós estamos seguros por esse eixo. Se esse eixo quebra, todos nós desabamos. Então, estamos vivendo hoje, né, uma grande desmobilização de áreas preservadas, não é? Um exemplo, os mangues é uma área por lei preservada, que eles encontram brecha na lei, vai lá e destrói, depois fica o prejuízo. Um exemplo é o Atlântico Sul, né, o estaleiro Atlântico Sul, que em média, no mundo, o instalado dura 20 a 25 anos. Esse não passou 10 anos, com 9 anos fechou as portas. Mas o impacto de dano ambiental e social está aí para comunidades tradicionais. Está aí para o estado de Pernambuco, uma grande devastação em cima de uma área de proteção permanente que está lá abandonada. Que está lá o prejuízo, dos prejuízos de uma proporção tão imensa que podemos fazer. Lançamos um projeto pela Associação de Pescadores junto ao FONASC em 2015 para a Petrobras. Esse projeto seria um projeto de reflorestamento das áreas degradadas dentro do território de SUAP. Não é? Não conseguimos resposta se vencemos ou não, mas até a problemática de que SUAP tem uma grande parte da Petrobras da refinaria, que agora surgiu um grande vazamento que também trouxe um prejuízo através do petróleo, que está sendo esquecido, não é? Está sendo bem esquecido que o vazamento da refinaria está lá dentro do Manguezais, é uma área de pesca que foi totalmente destruída, está sendo aterrada para encobrir a prova desse crime, tá? Mas temos ido lá, posso trazer para vocês vídeos, fotos de como está hoje lá, tudo cheio de óleo ainda, não foi removido. Falaram que apenas eram 50 mil litros de óleo, que já faz meses que a gente não consegue tirar esses 50 mil litros de óleo. Vemos que a dimensão do dano ambiental é muito maior do que ele se fala e está sendo lá abafado. O CPRH deu uma multa de 700 e poucos mil reais para a refinaria, que vamos questionar isso na justiça, porque uma multa, um dano ambiental de tão grave, dano daquele jeito, você vai pegar multar uma refinaria por 700 mil reais, é nada. E também a Associação de Pescadores fez uma petição no Ministério Público Federal que esse dinheiro, tá, esse recurso da multa para a refinaria fosse revertido para as comunidades tradicionais, para que os pescadores e pescadoras trabalhassem no próprio reflorestamento daquelas áreas degradadas, para que viesse da possibilidade de os pescadores dizer assim, olha, foi destruído aqui, mas hoje, mais uma vez, estamos de pé, lutando para que a floresta e os manguezais sejam, mais uma vez, um remanescente para o futuro. Porque precisamos, em ligeiro tempo, uma área de preservação ambiental muito grande. Perdemos mais de 87% da produção pesqueira, depois do desmatamento de SUAP em áreas de manguezais, e que até agora não vemos incentivo nenhum do governo de reflorestar aquelas áreas degradadas, porque são muitas áreas degradadas que estão lá sem uso. E uma das formas de seguridade para a produção pesqueira para o futuro é exatamente isso.
Não, muito obrigado. O programa está chegando ao fim. Muito obrigado, Graça. E o Trilhas da Democracia volta na próxima semana, sempre às terças, às 9h30 da noite, com reapresentação aos domingos, às 7 horas da noite. Até lá.